Obrigada pelo convite. Estava brincando aqui com os amigos que eu venho aqui, eu já me sinto em casa, né? Porque a gente vai desenvolvendo tanto afeto, não só pela instituição, que é muito referencial, mas pelas equipes. E é muito bom ver rostinhos já conhecidos, rever rostinhos queridos, conhecer alguns que pareciam holograma, porque a gente segue pelo Facebook, né? E fala assim, olha, a pessoa existe, né? Não aqui a foto. E conhecer gente nova também. Então, é muito bom estar aqui para traçar nossa troca de figurinhas. E eu resolvi ser talvez um pouco impertinente ou subversiva com essa proposta de museus e inovação, porque é inevitável tentar associar essa proposta de museus e inovação à questão do papel dos museus nesse mundo em transformações, né? Das várias transformações, a econômica, a social, a cultural, a turística, a urbana, enfim, todas essas que nos assolam, nos atropelam e das quais, muitas vezes, nós não nos sentimos nem promotores, mas muito mais partícipes, sem que tenhamos decidido isso. E nessa proposta de museus em transformação, e, portanto, os museus em inovação, me parece fundamental que tenhamos justamente essa ideia de como os museus vieram se relacionando com uma proposta que é muito mais a minha praia, de cidades criativas, de economia criativa, de transformações econômicas ao longo do tempo. Então, não teria a menor pretensão de chegar aqui e discutir questões específicas de gestão de museus, de acervos, que eu falaria uma quantidade inesquecível de sandices, é tudo gravado, vocês seriam testemunhas, eu deixo isso para vocês que entendem muito do assunto e trago para mim a sardinha, que é dessas transformações econômicas ao longo do tempo. Atrapalha se a gente apagar aqui essas luzes de cima, para poder não ficar tão estourado o branco? Talvez fique melhor para vocês, né? Porque senão pode ser que canse um pouco a vista. Então tá bom, tá ótimo. Vou indo. Então, siga em frente. Então, vamos lá. Eu queria começar aqui com um período histórico, discutindo a relação entre as artes e a economia, ou seja, a relação entre oferta e demanda, os artistas e os criadores, divididos entre criadores e os executores, que é uma coisa que remonta, como a gente sabe, à Grécia Antiga, em que o escultor, que era aquele que executava, não era bem valorizado, e aquele que criava, esse sim, era o mundo das ideias. Muito mal comparando, é um pouco do que se propõe hoje, mas de uma forma talvez menos distorcida aos olhos de hoje, quando a gente fala de economia criativa, do valor dos intangíveis e da recuperação do valor das ideias. E não só pelos direitos de propriedade intelectual, mas reconhecendo que um mundo que está cada vez mais padronizado em termos de produtos, de serviços, de propostas, o que efetivamente passa a ser diferencial em uma economia, na satisfação pessoal e em uma cidade, é aquilo que é singular, aquilo que é diferencial. Pois bem, aqui no nosso período de Renascimento, discutindo a questão dos museus, o que nós acompanhávamos sempre eram propostas de coleções pessoais, que eram os apaniguados do momento, que conseguiam ter ali os seus espaços, as suas galerias. Muitos dos quadros, como nós sabemos, das obras representavam ou motivos sacros ou da família, e muitas vezes os misturavam, né? Tinha o santo no mesmo quadro que o duque, a duquesa e os filhotinhos, porque era uma forma dele também se sentir próximo a essa entidade que ele tanto venerava. Mas, efetivamente, museu como instituição é algo que não dava para a gente apresentar. O que surgiam, sim, eram as escolas de artes e ofícios, essa Academia de São Lucas, em Roma, do século XVI, e que nessa nossa discussão de artes, de economia, de situar essa produção frente à criação no espaço urbano, teve alguns papéis importantes como protagonista de tentativas de mudança. Por exemplo, diante da constatação inevitável, e que não mudou, de que havia muita gente produzindo e poucas instituições ou pessoas demandando, essa academia chegou uma hora que falou assim, para um pouco esse jogo. Vamos entender que nós somos os produtores e que nós estamos sempre nos engalfinhando em cima de encomendas, de o que é que um duque vai fazer para comemorar o aniversário da duquesa, ou do bispo que resolveu agora lançar uma encomenda de uma obra de arte, e eu puxo a rasteira do amigo, eu vou pulando um 12 entre as cidades para ver de onde estão saindo as encomendas. Mas como é que, efetivamente, nós podemos, talvez, ter uma voz um pouco mais ativa nesse desequilíbrio que existe entre oferta e demanda de obras de arte? Eles resolveram fazer uma
cooperativa, por assim dizer. Se associar e decidir que nenhuma obra de arte poderia ser encomendada a qualquer um desses grandes nomes, que eram os nomes da época, e que ministravam, portanto, aulas na Escola de Artes e Ofícios, na Academia de São Lucas, sem que isso fosse intermediado por essa proto-cooperativa. Talvez um embrião do que viria a ser um dia um sindicato. E isso durou alguns anos, para nosso alento, né? Dizer, é possível mudar. Mas aí o que as pessoas que encomendavam, essencialmente o clero, uma burguesia já que se consolidava e a aristocracia, era, tudo bem, você quer agora brincar de fazer esse jogo de cabo de guerra? Meu amigo, você está em desvantagem, porque eu posso muito bem ir atrás dos artistas em Florença, em Veneza, em outros países, fique à vontade. E essa tentativa foi um pouco desfeita. E voltou a ser uma escola de artes e ofícios tradicional. O que nós observamos disso é que algumas circunstâncias históricas talvez não tenham mudado. E hoje nós apresentamos quadros de desbalanço entre oferta e demanda muito gritantes. Como a gente sabe, quando sai o edital da Petrobras, sai o edital da Oi Futuro e é um samba-lelê para ver quem que vai conseguir aquele edital. O que isso nos mostra? E trazendo de novo a discussão para museus e situando isso na história. Que se a gente tem instituições privadas que têm um alcance limitado para resolver essa questão de demanda de qualquer vertente artística e de cultura de modo geral, se o orçamento do governo não alcança tudo, e por maior que fosse o orçamento do governo, duro que esteja gravando, né? Mas tem que aumentar muito o orçamento do governo para a cultura. Porém, por mais que aumente, a gente sabe que o cobertor não basta para tudo, dada a diversidade, dado o patrimônio, dada a riqueza, ela é tão grande, felizmente, que o bom problema é que a gente precisa de recursos para dar conta dessa diversidade. Então, a gente tem que recorrer a um terceiro agente desse círculo de oferta e demanda, do lado da demanda, que somos nós, sociedade civil. Essa equação, esse desbalanço, esse funil perverso que existe, uma diversidade cultural enorme, com uma distribuição que já começa a ficar engargalada, né? 85% das salas do cinema do mundo nas mãos dos grandes conglomerados, 70% do comércio mundial de música nas mãos de 4 empresas. Então, a gente tem as editoras, uma concentração enorme. Pior ainda é a demanda. Então, ou a gente aumenta essa demanda, ou o outro lado do funil, que é a boca, tem que diminuir. Ou nós conseguimos valorizar socialmente a cultura a ponto das pessoas resolverem colocar dinheiro do bolso, inclusive, para ter não somente fruição, mas consumo cultural, ou a diversidade cultural acaba perdendo. Diante disso, o que acontece? As instituições, como os museus, têm um papel vital, não somente de formação de público, mas para a conscientização das pessoas de que aquilo é tão valioso que vale a pena, inclusive, pagar por isso quando elas vão em instituições que são pagas, ou quando elas dizem, que ótimo, eu vou comprar um CD, eu não vou piratear um CD e daí para frente. Então, já começa a necessidade da introdução dos museus dentro desse circuito, como instituições, sim, para fortalecer um circuito comercial. E vice-versa. Uma feira que agora acabou de terminar, como a SP Arte em São Paulo, acaba tendo papel promotor, como porta de entrada, muitas vezes, ao circuito da arte contemporânea. Então, as pessoas vão até as galerias, se sentem menos constrangidas, porque elas percebem que elas não podem realmente entender de tudo, e elas não vão ficar com aquela sensação de que vão entrar, a pessoa vai falar assim, nossa, não te remete à escola de Kandinsky? Eu falo assim, claro, Kandinsky, lógico, Kandinsky. Quem era Kandinsky, né? Quer dizer, a pessoa começa a se sentir menos constrangida nesse circuito. E, obviamente, os museus acabam também sendo fortalecidos, porque são geradas novas demandas. Quando nós passamos aqui aos séculos XVI e XVII, vejam como se dão as relações entre cultura, economia, geopolítica mundial. Eu dizia hoje a uns colegas que é impossível, a gente analisa historicamente as grandes potências que ficaram, de fato, em períodos mais longevos em vigor, né? A França, já desde a Mesopotâmia, a Grécia, a Roma, os países, os impérios que nós reconhecemos como que tiveram uma participação histórica importante, sempre se apoiaram em política, economia e cultura. Não há momentos históricos extensos que nós percebamos em que uma grande nação não tenha tido esses 3 pilares. E aí a gente traz a discussão para o Brasil, né? O Brasil tem grandes pretensões políticas, ontem mesmo anunciado, né? O Brasil doando 7,5 milhões de dólares à Palestina, porque quer cada vez, simbólico, né? Mas quer cada vez mais ter uma participação nas mediações dos conflitos do Oriente Médio, para não dizer da América Latina, que isso já é evidente. A pretensão de ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Então, as pretensões políticas no cenário mundial existem claramente. Pretensões econômicas, né? Nós somos o 6º maior PIB do mundo, nos vangloriamos muito disso, embora per capita nós despenquemos para o 84º lugar, mas tudo bem, somos a 6ª maior economia do mundo.
Já que nós temos esse poderio econômico, poderio político, o que nós queremos do ponto de vista de poderio cultural? E não poderio solapando as culturas alheias, mas fazendo com que a nossa cultura seja mais conhecida no exterior, inclusive. Das relações que existem entre a percepção de um país e muito da cultura brasileira favorece a imagem brasileira lá fora, a ponto das pessoas terem a ideia de que o Brasil não é só o Brasil dos estereótipos, não é só o Brasil do futebol, do carnaval e da feijoada, talvez, mas é o Brasil também de uma produção de vanguarda, de instituições culturais de primeiro mundo, tudo isso que nós conhecemos, mas, eventualmente, quem está fora não tem ideia. E como a tendência humana é pegar a parte pelo todo, nós precisamos mostrar mais facetas dessa nossa cultura. E, de novo, os museus têm um papel muito importante. Na articulação com outras instituições culturais, na criação de sites para mostrar esses acervos, na contextualização da história econômica, como é o caso aqui também, que é muito entendida por meio de novas propostas curatoriais. Como é que nós observamos isso nesse momento que vai do século XV ao século XVII? Esse período histórico é marcado, como a gente sabe, pelas conquistas marítimas, pelo comércio, fortunas que se somam para que essas explorações marítimas possam ocorrer e que as colônias, então, venham a vicejar, não somente como fornecedoras de matérias-primas, mas também consumidoras. Né? Por que no Brasil, durante tanto tempo, foi proibido, aliás, foi desmantelado, por exemplo, um parque têxtil? Porque não era de conveniência de quem lá produzia que nós tivéssemos uma concorrência. E não só nós não produzimos, como nós consumimos, ótimo. E o que acontecia, então, em termos culturais? Havia essa cisão entre o artista criador e aquele que era o executor. E aquele era de segunda categoria, o criador era aquele que efetivamente prevalecia. Nas relações entre tecnologia, cultura, comércio, olhem como coisas que hoje nós reconhecemos como intrinsecamente culturais foram beneficiadas por essa expansão das tecnologias. A começar pelo vinho, né, o aperfeiçoamento da rolha, que permitia que o vinho fosse armazenado por mais tempo, os vinhos de guarda, podendo efetivamente usufruir aí de sua vida na garrafa, sem serem consumidos antes da hora, porque as rolhas permitiam, os lacres permitiam, o fechamento do lacre permitia. Até o chocolate, bendito seja o ser que inventou a produção em série de chocolate, porque seria de nós sem a produção em série de chocolate, especialmente em momentos de tensão. Impossível. Então, a primeira casa de chocolate surge aí com uma produção em série. Intriga da oposição. O que é esse... Bom, sumiu. Foi embora. Tchau. E nós chegamos aqui a meados do século XVII, com uma citação que expressa muito essa cisão entre o pensar, o criar e o executar, que é uma encomenda de uma obra sacra, de um retábulo que chegou ao Guertino, um pintor da cidade de Perúdia, próximo a Roma, em 1665. E quando Guertino recebeu essa encomenda, uma série de especificações, um briefing completo acompanhava a encomenda, dizendo que ele deveria pintar a Virgem com o menino Jesus em seus braços, Santa Teresa recebendo da Virgem o hábito e do menino Jesus as regras da ordem, São José, São João Batista, as figuras deveriam ser mostradas inteiras em tamanho natural e a parte superior do quadro deveria ser adornada com anjos brincando. E a gente toma as dores do Guertino e fala assim, coitado, que falta de respeito, quem que era, afinal de contas, o artista? Então pega o pincel e fica à vontade, que história é essa? Pois é, e o coitado do Guertino, essa é uma longa citação e segue com uma correspondência, enfim, muito registrada, e o Guertino, ao contrário do que a gente esperaria, dizia assim, só para ver se eu entendi direito, o manto deve ser azul, conforme as ordens da igreja, ou deve ser branco, conforme o hábito? As regras que um estende ao outro devem ser inscritas ou em um rolo. E ele vai querendo entender todos os detalhes. Por quê? Porque ele se entendia como um executor daquela criação, e não necessariamente como aquele que tinha a ideia do que deveria vir à luz. Isso, olha... Pronto, eu poupo vocês disso. Daí, no século XVIII, como a gente sabe, a grande cisão que ocorre na humanidade nesse momento foi entre o ser humano ser entendido como alguém que sentia e realizava e pensava ao mesmo tempo, então um ser mais uno, como alguém que agora valia simplesmente pelo que fazia. Ele era reduzido ao seu corpo, à sua produção. Ele não era pago para pensar, era pago para fazer. E como a gente ainda ouve os ecos disso nos dias de hoje, né? Isso é coisa de outro departamento, atenha-se ao seu job description. Né? O que você vai fazer? Aquilo é coisa de finanças, você é de marketing. Não, deixa a galera lá da engenharia pensar, a gente está aqui para outra coisa. A gente ouve isso de uma forma tão presente. Né? Vem lá de mais de 200 anos, arraigado no nosso DNA essa altura do campeonato. E, nesse momento também, o ser humano não só é reduzido ao seu corpo, mas àquilo que ele produz, ao que a sua mão faz. De onde vem mão de obra? Daí. A pessoa é paga pelo que a mão dela trabalha, pelo que a mão opera, pela mão de obra.
Não é terrível a gente falar hoje em dia ainda de mão de obra? Pois é, a gente ainda fala que o ser humano vale pela mão de obra. Não, não é mão de obra, é um ser humano, é uma pessoa, é um talento, enfim. Mas a gente guarda ecos ainda muito presentes. Nós estamos em um momento de fase de transição, que é muito desconfortável, né? Ficar com um pezinho em cada canoa, porque a gente fala, ai meu Deus do céu, está desequilibrando. Mas para que lado será que nós queremos pender? Para o lado Revolução Industrial ou para um lado pós-industrial? E será que esse lado pós-industrial será a reprodução do modelo antigo com nova cara? Ou nós queremos, de fato, mudar alguma coisa? Esse é o momento histórico que vivemos. Infelizmente pelo desconforto e felizmente pela possibilidade de podermos, de fato, transformar algumas coisas nesse mundo. Algumas questões, só sumarizando, mas para a gente não perder o fio histórico, que nós todos conhecemos já dos tempos dos bancos de escola, né? As reservas minerais são descobertas, passam a ser exploradas, o advento da tal da mão de obra em escala de reserva industrial, o cercamento dos campos, fazendo com que as pessoas que conseguiam interpretar as estrelas, prever as mudanças climáticas, saber em que posição tinham que colocar a sementinha para aquilo dar certo, agora chegam em grandes levas à cidade, valendo, não pelo que elas sabiam, porque o que vai valer colocar a sementinha numa planta, numa indústria, aliás, é curioso, né? Planta industrial, mas numa linha de produção, e passam a valer efetivamente pelo que elas produziam a cada segundo. Ai dela, se levantasse a mão e dissesse, olha, eu acho que aquilo aqui funcionaria melhor se esse negócio redondo na linha de produção, até ela tentar conseguir levantar a mão para explicar para o chefe da linha de produção o que era a ideia, já teria o salário descontado e a porta da rua e a serventia da casa. Porque, de novo, ela paga para fazer e não para pensar. O que acontece também, do ponto de vista geopolítico, que afeta a economia, é a Guerra dos 7 Anos, em que a Inglaterra sai vitoriosa frente à França, mas também sai com uma dívida enorme. Isso impulsiona cada vez mais as descobertas, a busca de novos mercados, a busca de novas matérias-primas, e um ciclo que se alimenta, portanto, do ponto de vista político, econômico e cultural. Os Estados Unidos se tornam independentes, e, com a Revolução Francesa, algumas coisas mudam também na França, como é o caso da criação da Politécnica e, por outro lado, do Museu do Louvre. E o que acontece? Aquilo que era apanágio de alguns passa a ser acessível a outros. O Louvre surge, portanto, também como uma escola de artes e ofícios que também tinha, durante um dia por semana, enfim, um período por semana, abertura às pessoas da plebe, né? Portanto, a todos. O Smithsonian também surge nesse período. Em 1826, um cidadão de nome Smithson, justamente, resolveu colocar no seu testamento que, se o seu sobrinho morresse sem deixar herdeiros, aquela sua fortuna dos conglomerados estadunidenses, que surgiram à época justamente bebendo da Revolução Industrial, do outro lado do oceano, esses recursos seriam doados para que fosse criado um museu, e esse museu deveria ser aberto a todos. Olhem só que interessante, enquanto em um país a gente tinha uma forma muito acachapante de ver as pessoas, no outro, que estava em outra pauta, fala assim, a gente não vai reproduzir aquilo que a gente vai se dar mal, vamos ver para que lado a gente vai. E já essa percepção, talvez avant la lettre, mas, enfim, uma coisa muito premonitória, de que, efetivamente, cada um deveria ter acesso àquele conhecimento, porque senão a nação e a economia não iriam vingar. Um país que ainda vinha de uma independência recente, né, de algumas décadas. Em 1835, quando morre o sobrinho do Smithson, portanto, o presidente dos Estados Unidos fala assim, opa, então agora a gente vai concretizar aquela intenção com a verba que nos foi cedida e vamos complementar isso, que é uma coisa que hoje a gente fala como se fosse tanta novidade, o tal do matching grant, né? O governo vai lá, põe um, e a instituição privada vai lá e põe um outro, como se fosse uma instituição de previdência privada das empresas, em que o funcionário contribui com X e a empresa vai lá e contribui com Y. Isso já surgiu nessa época. E foi feita, em 1843, a constituição da figura jurídica do Smithsonian como uma parceria público-privada, que, de novo, a gente fala como se fosse uma grande novidade, né? E muitas vezes fica no papel ou fica na retórica, mas aí foi feito de fato. Portanto, estamos falando aí de quase 200 anos dessa história. 1845 é aberta a instituição e hoje, como vocês sabem, é um conglomerado de instituições, 19 museus, galerias públicas, 6.500 funcionários, trabalhadores, 28 milhões de visitantes por ano, né? Nesse conjunto de 19 galerias e museus. E não é interessante a gente observar como, 200 anos depois, muito do que já se percebia acaba se concretizando, o papel dos museus
para serem circuladores, criadores, não só de conhecimento de informações, mas de instigar novos raciocínios, de fazer com que as pessoas sejam apostas a um contexto diferente dos seus, de modo que elas sejam capazes de criar algo diferente. Como é que eu vou ter uma economia pujante se as pessoas não forem questionadoras, não tiverem o seu repertório ampliado, não forem capazes de encontrar outros ângulos de visão? Então, essa alimentação, esse binômio entre cultura, instituições como as museais e economia, acaba sendo muito explícita. E, para isso, nós temos que quebrar essa percepção de que colocar dinheiro em cultura ou em museus é um saco sem fundos e é um fundo perdido. Por quê? Porque a despesa não é investimento. Ao longo da história, a gente observa que, na verdade, são dois lados de uma moeda. Precisa-se investir em um para que o outro também saia fortalecido. Mas precisamos desenvolver os olhos para isso. Aí, só para vocês terem os dados de 2011, do Smithsonian, 28,6 milhões de visitantes, né? Alguns museus pagos, outros gratuitos, a grande maioria deles gratuitos. E, voltando aqui para a nossa história de economia, é interessante como o ser humano passa a ser valorizado em termos de capacitação a partir do momento em que, justamente, uma outra potência, que é nos Estados Unidos, já independente, começa a fazer sombra ao poderio inglês. Então, nós temos aí a concorrência. Quando surge concorrência, a gente conhece isso por experiência prática. Ops, então, pera lá, se alguém vai sequestrar o meu funcionário tão valorizado, é melhor eu começar a dar 13º para o moço, né? As pessoas começam a ser capacitadas, não na forma de pensar ainda na Inglaterra, mas na sua forma de executar. Por quê? Porque a tônica que vinha sendo construída era de que a pessoa vale por aquilo que ela produz. Portanto, o que surgiam eram, de novo, centros de formação profissional, mas não necessariamente o centro de formação pensamental, ou alguma coisa do gênero, né? Quer dizer, a pessoa continua valendo pelo que ela produz. Surgem os sindicatos, já a segunda fase da Revolução Industrial, né? Estados Unidos, Alemanha, começam a desenvolver outras tecnologias que faziam com que, ops, então, pera lá, deixa eu começar a dar um mínimo de valor a essa turma. Em 1864, na França, 66, Estados Unidos. Por quê? Porque agora as pessoas começavam a ter alternativas de onde elas iriam trabalhar, a ponto de, finalmente, ser limitada a jornada de trabalho infantil. Não que tenha sido exterminada e não que tenha sido proibido o trabalho infantil de mais de 12 anos, mas, pelo menos, com menos de 8 não pode mais. E daí a coisa vai evoluindo para onde a gente conhece. Criação das primeiras bibliotecas públicas, porém entendidas ainda como acesso a conhecimento, não necessariamente capacidade de pensar. Essa é uma outra pauta que tem que ser desenvolvida ao longo dos anos. Algumas obras surgem questionando esse modelo, trazendo à tona as suas contradições, como foi o caso da obra seminal do Victor Hugo. E a matrícula escolar obrigatória, finalmente, em 1880, passa a vigorar para os menores de 10 anos na Inglaterra. Não, por menos exatamente nesse momento surge o British Museum. Ou seja, todo um enredamento de questões econômicas, culturais e políticas, que vão se somando em seus períodos históricos. Para vocês verem como isso era discutido na academia, e uma academia que dialogava, portanto, com os futuros capitães de indústria de um país que era o centro do mundo, que era a Inglaterra, em meados da década do século XIX, 1855, para ser mais precisa, John Ruskin, que era um crítico de arte, e que também dava aulas magnas nessas faculdades de formação dos futuros capitães de indústria, portanto, dos futuros donos do mundo da Inglaterra, tem um livro chamado Economia, a Política da Arte, em que a gente junta as três facetas aqui, a economia, a política e a arte, e ele dizia: para homens cercados pelas circunstâncias deprimentes e monótonas da vida manufatureira inglesa, simplesmente não é possível o design. Podem ter certeza disso. O que era o design aqui? Era o pensar diferente, era o questionar, era falar, não vai dar certo esse negócio na linha de produção que é redondo e o troço é comprido, vai cair, vai enroscar. Será que? Esse será que era o alerta do Ruskin. Tem que começar a ser valorizado, porque senão a gente vai levar uma rasteira monumental na economia britânica daqui a 2 minutos. A gente não está mais sozinho no páreo. E ele segue. O operário moderno é inteligente e engenhoso ao mais elevado grau. Sutil no toque e preciso no olhar. Mas, de modo geral, falta-lhe inteiramente o poder do design. Ele é uma pedra bruta, mas ele não é lapidado. Ele não consegue transformar essa criatividade latente e essa inteligência presente em inovação. É a diferença entre pensar e conseguir colocar aquela ideia na prática. E por que seguiu Ruskin? Por uma questão que hoje a gente reconhece finalmente. Sem observação e experiência não há design. Então, de novo, o papel crucial de formação de plateia, de ampliação de repertório, de fomento à capacidade crítica, análise, síntese e questionamento.
Por quê? Porque sem isso a economia perde, a política sofre com a queda econômica e a gente não tem um público pensante, a gente não tem pessoas capazes de transformar a sua vida. E, de novo, as instituições culturais começam a ter cada vez mais evidente o seu papel nessa equação. Entre 1890 e 1917, 3 pessoas no Reino Unido, uma delas era justamente o John Ruskin, que na citação, inclusive, atenção, não estava falando com um grupo de humanistas, ele estava falando para os que viriam a ser os futuros capitães de indústria. A ênfase dele não era só coitado do trabalhador, não lhe é dada a capacidade de pensar, ele vai ficar embotado para o resto da vida, ai, que frustrante em termos pessoais. O alerta dele também era, vocês tomem cuidado, daqui a 2 minutos vocês vão levar uma rasteira, lembrando com quem ele estava falando. Então, de novo, realização pessoal, conhecimento, capacidade de pensamento, de cidadania, porque é uma pessoa que passa a ser mais ativa, e a capacidade de desenvolvimento econômico. O Arts and Crafts surge justamente pela junção de 3 quereres, de 3 pessoas. Uma delas era o John Ruskin. E o que eles começavam a perceber nesse mundo que, durante mais de um século, tinha bebido da ideologia da Revolução Industrial de separação das pessoas entre o sentir, o pensar e o agir, era que a produção fragmentada, essa linha de produção que a gente pensa, pensando já em tempos modernos, fazia com que os trabalhadores tivessem a perda da visão do processo. E, portanto, poderiam ser partes ótimas, mas o encadeamento entre elas e o produto final não necessariamente o era. E esse leque de possibilidades de inovação que seria dada aos funcionários a partir do momento que tivessem a visão do processo era muito prejudicada. O que eles defendiam, e não só defendiam, mas faziam, que o artesanal e o industrial juntos, ou seja, o apelo estético e o apelo funcional, gerariam valor agregado. Era uma tentativa de recuperação do que tinha sido perdido pré-revolução industrial. Não por coincidência, porque não o é, o Arts and Crafts foi homenageado na última Bienal de Arte Contemporânea em São Paulo. Ou seja, o resgate dessas uniões entre o político, o cultural e o econômico. E eles diziam mais, que o artista com consciência social poderia servir à sociedade, poderia transformar o mundo em que vivia. Mais do que a própria execução artística, ele poderia gerar novas consciências. E onde mais isso seria visível, senão em uma instituição como um museu, em que essas várias perspectivas seriam postas em contexto. Não por menos, na sequência disso, olhem as datas, surge a Bauhaus. E a Bauhaus vem justamente com essa ideia de que a gente precisa juntar o que é funcional com um apelo estético, precisa quebrar com aquelas linhas rebuscadas da burguesia, que tanto valoriza, precisa ir para linhas simples, precisa ir para cores mais sóbrias. E o Gropius faz justamente essa união entre uma escola de artes e uma escola de ofícios. Ele junta o que eram as belas artes com o que era a capacitação profissional. É a tentativa de resgate dessas facetas humanas que haviam sido cindidas, bebendo das fontes da Revolução Industrial. Qual era o papel do artista? O artista deveria ser um agente catalisador e amalgamador. Ele deveria ser aquele que juntasse justamente o funcional e o estético, os artesãos qualificados e a indústria. Por quê? A tentativa de resgate do que era o pensar e do que era o executar. Não por menos, nesse momento de grande convulsão social, e pensando onde eles estavam, na Alemanha, a Bauhaus começou a ser fortemente perseguida. Um dos meus livros preferidos, mas que eu só não deixo na mesinha de cabeceira, porque senão não durmo à noite com pesadelos, é um livro chamado As Consequências Econômicas da Paz. Esse livro foi escrito em 1919, por um economista referencial, e esse economista, que era o Galbraith, ele dizia, nós temos um problema. Imagine, ele escreveu em 1919. E esse livro, curiosamente, nunca foi traduzido para o português, talvez não por coincidência. E ele relatava como os acordos celebrados para a conclusão da Primeira Guerra Mundial, entre as potências ganhadoras, inevitavelmente levaria para a Segunda Guerra Mundial. E ele contava como a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, ao colocarem um torniquete na Alemanha, fariam com que, primeiro, o único país capaz de salvar economicamente a Europa da concorrência com os Estados Unidos, o perdesse esse papel. Por quê? Porque era o único país que incomodava os outros, como talvez hoje não seja muito diferente no que a gente observa da crise europeia, pela sua capacidade de produção, pela sua inventividade técnica, que era um país que era um polo absoluto em termos de maquinários, que era ainda a tônica da época.
E isso incomodava profundamente, em especial a França e a Inglaterra, secundariamente os Estados Unidos, que já começavam a participar dessa tônica. E o que aconteceu? Eles falaram, não, então você não vai poder produzir nada que eu não deixe. Além disso, você vai pagar uma dívida para com os países ganhadores por conta do conflito bélico, que será absolutamente impagável, de modo que você seja tão exprimido, que a sua sociedade não tenha nenhum bem-estar social, que não tenha investimento em saúde, que não tenha investimento em cultura, que não tenha investimento em educação, porque toda a grana que você tem, você vai pagar dívida. E, além do mais, você vai ganhar muito pouco, porque você não vai conseguir produzir como seria possível. Vocês conhecem o resto da história, as convulsões sociais levam a um aflorar de uma ideologia de direita. Quando a gente está em situação de crise, é muito fácil acreditar no Messias. Pronto, ocorre o que ocorre, Segunda Guerra Mundial deflagrada. Isso já era visível 20 anos antes na mente de uma pessoa tão iluminada, a ponto de perceber como política, economia e cultura estavam visceralmente impregnadas e enredadas. A Bauhaus acaba sendo fechada depois de pular de algumas cidades, em 1933, e para onde vão os grandes nomes? Alguns para a Suíça, a grande maioria para os Estados Unidos. Não por menos, os Estados Unidos começam a se valorizar disso, juntam com as indústrias culturais, e a gente conhece hoje a prevalência da cultura estadunidense no mundo, em que a gente sai com camiseta escrita em inglês, sem saber o que está escrito, mas é bacana, está escrito em inglês. Dentro dessa pauta, a que momento nós chegamos hoje? De desindustrialização da economia. E a desindustrialização, que virou uma palavra tão corriqueira para nós, pós-industrial, economia pós-industrial, sociedade pós-industrial, cultura pós-industrial, é tão sem referências ainda do que virá a ser, que a gente foi incapaz de encontrar um novo nome. Eu sei que não é mais, mas eu não sei o que será. Pós-industrial, vamos ser um pouco mais originais, né? E dentro dessa pauta de quem sabe sejamos um pouco mais originais, surge justamente a proposta da economia criativa. O que é a desindustrialização? Não é dizer que objetos não existem mais, que as manufaturas estão fadadas a desaparecer. Tanto assim não é que nós continuamos comprando cadeiras, laptop e nos vestindo. Mas o que a desindustrialização mostra é que o que antes funcionava como uma cadeia de produção centrada em um espaço, como era o caso, por exemplo, do polo calçadista, agora não funciona mais assim. Eu fabricava o cadarço, você fabricava a palmilha, você a sola, a gente juntava tudo e vendia um produto final que fosse confortável, tivesse um preço ideal e que também tivesse um apelo estético. Ótimo. Hoje o que acontece? Cada pedacinho do tênis é produzido em um canto do mundo. Tudo é montado num terceiro, com uma marca inventada num quarto, e nós compramos aqui. Diante disso, o cadarço tem que brigar com todos os produtores de cadarço do mundo, a sola idem, o couro idem, e daí vai. Ou seja, ocorre uma fragmentação dessas cadeias de produção em escala planetária. Isso é a tal da desindustrialização também. Não é que a gente deixe de comprar as coisas, mas a lógica delas acaba mudando. Como a padronização de bens e serviços, né? A gente vai ao supermercado, compara os ingredientes de 2 produtos, de detergente a biscoito, e percebe que é exatamente a mesma coisa. O que muda a marca, o que muda o perfume, o que mudam as cores, tudo que é sensorial, tudo que é criação, tudo que é intangível, e não os atributos físicos funcionais. Diante disso, tem o surgimento dessa proposta de, então, pera lá, o que mais cresce em uma economia mais rapidamente e tanto absorve gente, como mão de obra, são justamente esses setores ditos criativos, que pegam todas as indústrias culturais, moda, design, arquitetura, animação, software de lazer, que se pautam pela criatividade humana, que não sobrevivem sem criatividade humana, porque os outros setores da economia estão muito padronizados. O que a gente percebe também? Uma intensificação dos fluxos financeiros, né? Quem tiver idade para isso vai se lembrar que 20 anos atrás era um parto mandar dinheiro para fora. O filho estudava fora, ninguém conseguia remeter dinheiro. Ah, alguém vai para a Europa, pelo amor de Deus, você leva aqui para o meu filho? Porque para mandar dinheiro para fora era realmente um parto da montanha. Para receber dinheiro de fora, igualmente. A gente ia viajar, tinha que comprar traveler check, lembrar onde tinha posto o recibo, que não fosse no mesmo bolso que tinha posto o traveler check, porque se assaltassem, ups, acabou o dinheiro, porque os nossos cartões de crédito ou de débito ou o que fossem não funcionavam no exterior. Hoje, a gente entra no laptop, faz puff e o dinheiro vai para fora ou vem para cá, uma facilidade incrível, o que dá uma dor de cabeça monumental para os bancos centrais dos vários países, porque eles ficam nesse samba para tentar consertar a taxa de juros, mas não conseguem controlar de fato o que chega e o que vai de dinheiro, porque não está mais nas mãos deles, porque hoje está tudo mais disperso. Hoje, uma história como as navegações não existiria mais. Por quê? Porque os interesses da política nacional e de quem está lá não necessariamente coadunam. O fato de um país ter muito dinheiro porque os investidores têm dinheiro não significa que o país tem acesso àquele dinheiro. Daí fica esse samba de levanta a taxa de juros. Poxa, a 6ª maior economia do mundo precisa ter essa taxa de juros escalafobética que a gente tem?
Sei lá, é controverso, mas agora finalmente parece que a gente está querendo começar a baixar. A globalização, como conceito, sempre existiu, desde os vikings, pelo menos, né? Depois das navegações, mas o que muda hoje é a intensidade e o que muda também é a abrangência dessa globalização. E junta com as tecnologias digitais não sobra para ninguém, a ponto da gente seguir a Primavera Árabe no momento em que ocorre, a gente está acompanhando o tsunami que está chegando, ai, corre, ai, meu Deus, está chegando agora, e, ao mesmo tempo, a gente tem acesso a tudo que é de fora, mas pode ser que a gente perca as próprias raízes, o paradoxo da globalização. Quero ter acesso ao mundo, mas nem por isso quero abrir mão do meu mundo, né? E a analogia, me parece sempre muito clara, é de uma árvore enorme. Quer dizer, não adianta aquela árvore ter a intenção de ter copa muito frondosa se não tiver raízes muito profundas. Bate um ventinho, ela cai. As coisas passam a ser conciliáveis e interdependentes. Não é uma delícia isso? A gente vivia num mundo de antagonismos, de ideologias, a essa questão de tem que ser um ou outro, tem que pensar ou agir, e a gente passa a viver um mundo que exige que as coisas sejam conciliáveis, senão a gente não consegue consertar. Quais são os desafios, portanto? Aprender a lidar com essas conciliações e essas convergências que nos parecem ainda, de novo, ecos muito presentes do passado, entre o pensar, o agir e o sentir, que talvez seja um dos dilemas do ser humano, né? Como é que eu concilio minha vida profissional com a minha vida pessoal? Como é que eu concilio um modelo de consumo com um modelo de satisfação? Como é que eu entendo que riqueza não é necessariamente prosperidade? Daí surge o PIB da felicidade, fala, meu Deus, o que é isso? E tem bando de gente seguindo, então não deve ser qualquer nota, deve realmente ter algum fundamento. E nós nos vemos de novo nessas duas canoas que seguem em paralelo e a gente vai tentando firmar o pezinho em uma em outra. Passar de informação a conhecimento, a situação dos nossos professores, né? Antes, quando já estava tudo no livro, estava tudo na cabeça do professor. O que era o professor? Era aquele ser que me ensina. Eu chego lá, ele me conta as coisas, eu não sei de nada, ele vai me contar. Hoje, o papel do professor é muito mais o papel de ensinar as pessoas a pensarem, porque acesso à informação elas têm até mais do que o professor, mas não necessariamente passar de informação a conhecimento. Então, o papel do professor passa a ser cada vez menos o de um transmissor de conhecimento, cada vez mais o de alguém que ensina a pessoa a chegar ao próprio conhecimento. Entre local e global, e diante disso, qual é o papel dos museus, que é justamente o tema da Semana de Museus desse ano. Nesse mundo em transformações, como é que os museus se posicionam? E aí eu trouxe algumas inovações que me parecem interessantes para essa discussão, como inovar nas formas de atrair e de se relacionar com os públicos e com os não públicos. O que são os não públicos? Os não frequentadores. A gente fala muito do público de cinema, o público de teatro, mas e o não público? Quem não é público? Como é que eu transformo o não público em público? Será que é efetivamente por uma decisão pessoal? Será que é por algum outro motivo? É a distância, é a falta de mobilidade, é o horário inadequado, é a proposta curatorial? Sei lá, o que pega para a pessoa não estar participando, sendo que, eventualmente, ela até gostaria? E um exemplo que me parece interessante vem do Reino Unido, e é um projeto chamado Museums at Night, portanto, os museus à noite, em que eles chegaram à conclusão de que as pessoas buscam hoje é o que é diferente, elas cada vez mais buscam experiências. Por exemplo, degustações de vinho, degustação de café, saltar de paraquedas, jantar numa mesa suspensa, que é o que curiosamente existe em várias cidades, porque a pessoa é guindada com uma mesa enorme, uma plataforma, e ela fica tendo uma vista panorâmica da cidade. Jantar num restaurante que ela chega, ela é vendada para perceber melhor o sabor e o perfume do prato, a textura na língua, e não ser dispersiva em função daquilo que os olhos veem. São experiências, né? O ser humano, diante desse mundo tão padronizado e globalizado, não quer sentir estatística, não quer ser uma gotinha no oceano, quer sentir que tem raízes. De novo, o paradoxo da globalização. Quanto mais padronizadas as coisas, mais a gente valoriza o que é diferencial. E aí, de novo, a gente tem que lembrar de onde a gente vem. De novo, a gente tem que fazer o resgate da história e do presente. E, mais uma vez, os museus têm um papel importante. Essa iniciativa surge com a proposta de levar especialmente as crianças e os jovens aos museus. E as crianças e os jovens, muitas vezes, têm uma associação de que museu acaba sendo um acervo de pó. O que é um acervo de pó? Porque eu nunca fui, e se eu não vou, eu acabo achando que ali tem uma percepção daquilo que não o é. Aquela história do espinafre. Ah, não, mãe, eu não quero comer espinafre. Mas, meu filho, você nunca comeu, não interessa, eu sei que não é bom. E daí a mãe vai lá e faz um samba-lelê para conseguir transformar o espinafre numa florestinha que está do lado, e faz aquelas coisas maravilhosas que as mães são capazes de fazer na hora de forçar a criança a comer, que ela não quer comer espinafre. Come espinafre e descobre que não é tão ruim.
E não é que é assim. Às vezes, os adultos também fazem isso. Eu contava para os amigos hoje que meu pai, que, aliás, era mineiro, que era de Carmo do Rio Claro, odiava a berinjela sem nunca ter comido, né? E a minha mãe, mas Marco, é tão bom, a berinjela é bom, baixo colesterol, blá, 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 blá. E o papai falou, não, Marlene, nem pensar, berinjela nem pensar. E a mãe fala assim, não quer dar o braço a torcer, né, seu pilantra. O que ela fazia? Cortava as berinjelas, fazia a milanesa, falava, Marco, olha que delícia essa maçã frita. Papai se fartava de comer berinjela, obviamente sabendo que era berinjela, mas falava, mas Marlene, você não quer fazer aquela maçã amanhã? É tão gostosa, né? Vai dizer que era berinjela, nem pensar. Pois é, aqui eles tinham que mostrar a berinjela disfarçada de maçã. E o que eles fizeram? Resolveram criar um programa articulado com as escolas para que as crianças fossem obrigadas, para fazer uma lição de casa, a visitar o museu à noite, visitar o museu de madrugada. E criança achou o máximo fazer o que não pode, aliás, todo mundo. Mas ficar no museu de madrugada, eu que tenho que dormir às 10 da noite, é uma curtição. E o mais bacana é que eu chego em casa e falo, papai, a questão é a seguinte, eu vou ter que ficar acordada até as 2 da manhã, porque a tia da escola mandou fazer um trabalho no museu. E daí o pai fala, mas de jeito nenhum que meu filho de 8 anos vai sozinho andando pelas ruas. Então vai lá o pai com o seu gorrinho de sono, levar a criança para o museu, para ela fazer o trabalho de escola. E muitas vezes o pai nunca tinha visitado aquele museu. Esses são alguns números desse programa, que começou em 2009. Ele ocorre um pouco como a virada cultural, ou que vocês terão aqui da Noite Branca daqui a pouquinho, que é funcionar 24 horas. Então, eles varavam à noite. Só que eles tinham alguns problemas. Por exemplo, orçamento. Isso a gente conhece, né? Museu, como aqui, lá também não tem orçamento. Salvo os grandes museus, os outros ficam numa luta para conseguir fechar as contas. E mesmo os grandes apanham muitas vezes. O orçamento do programa, nada, 23 mil libras. O que dá isso? 70, 75 mil reais, dias de hoje? E eles organizaram 157 eventos no país inteiro. Como eles conseguiram fazer isso? Primeiro, trabalhando em rede. Segundo, usando as mídias digitais. As próprias crianças faziam animaçõezinhas. Se vocês entrarem no YouTube, tem várias delas. Vinhetinhas, sem som, porque ninguém tinha dinheiro para criar música. Mas faziam lá os desenhinhos. Daí vai a criança, toda curiosa. E daí tem a senhora que fica cuidando, dormindo e tal. E ela entra, meio como uma noite no museu, né? O que mais eles conseguiram? Atrair 34 mil visitantes. Até aí está ótimo, mas que experiência esses visitantes tiveram? Como é que a gente vai além dos indicadores de frequência? Como é que a gente vê um pouco da qualidade da vivência que a pessoa teve? 60% deles eram novatos. Olha que interessante. 60% deles nunca tinham ido àquele museu. A gente não está falando de formação de plateia, de transformar o espinafre ou a berinjela na maçã? Pois é. E aí eles gostaram, porque não adianta nada ter tido 34 mil e no ano que vem eu acho que vou ter 50 e acabo tendo 10, porque eles detestaram a experiência e não só não vão mais, como ainda vão falar para o outro, não vá, que roubada, mesmo vai pegar um mico, não faça isso. O que acontece? 80% deram nota 8 ou mais, ou seja, gostaram da experiência, né? Esses são indicadores também mais interessantes. E como eles conseguiram cobrir as 23 mil libras de orçamento? Não só pelo recurso a essas mídias digitais, que hoje são a bola da vez, para fazer com que a informação circule, especialmente no público jovem, que era o público do programa, mas também trabalhando com voluntários. E, muitas vezes, os voluntários eram os funcionários dos museus, que estavam cansados de ser tratados como acervo. Porque a pessoa entra numa sala, vê que tem quadro, olha, tem uma pessoa, ela acha que é tudo igual, não diz nem bom dia e vai embora, né? E a pessoa fica lá com aquela cara de quadro, porque o que ela vai fazer que ninguém me vê. A mesma coisa ocorre, embora com outra proposta, mas a mesma lógica ocorre em Berlim, que são as noites longas, enfim, que também os museus funcionam à noite. E uma experiência que me parece muito peculiar, que é a do Museu Van Gogh, em Amsterdã. E o museu começou a perceber que, infelizmente, os jovens não iam mais tanto. Tinha a presença de crianças, tinha a presença de adolescentes, mas na faixa de seus 20, 25 anos, a turma não ia mais. Depois iam os pais, quando tinham que levar as crianças, etc. Mas tinha um gap etário. Falaram, poxa vida, mas o que acontece? E daí foram falar com essa turma. Mas por que você não vai ao museu? Você não gosta? Você não gosta do Van Gogh? Você não gosta de ser holandês? Você tem algum problema com isso? Não, adoro Van Gogh, tenho, nossa, paixão pelo meu país. Mas sabe o que é? Eu não aguento mais ver o quadro do cara comendo batata. Porque eu fui quando era pequeno, fui com os meus pais, fui com a escola, fui fazer trabalho, fui levar um amigo estrangeiro. Hoje eu pego o amigo estrangeiro, deixo no museu, vou cuidar da vida, volto, pego o amigo e levo embora. Por quê? Porque eu não aguento mais ver mais do mesmo. Daí o museu falou, temos um problema, né? Porque não dá para ampliar o acervo, temos uma certa limitação. Já foi, né? Não dá para ter um número 2. O que a gente vai fazer, então, para resolver essa encrenca? Trabalhar com a experiência da visita ao que é um museu. Então vamos fazer uma reforma mega super top. Para começo de conversa, a gente não tem dinheiro. O
Que sinuca, né? Como é que a gente resolve isso? O que eles resolveram fazer? Olhar as singularidades do trabalho do Van Gogh. E uma das singularidades era que, quando ele escrevia as cartas ao Theo, que a gente conhece porque são escritas, mas não conhece no original, primeiro, porque estão em holandês, as cartas vinham com desenhos. Eram croquis do que ele viria a fazer como as obras. Muitos dos quadros ele desenhava antes, quando ele relatava para o Van Gogh, para o Theo. E aí ele ia contando que aquele cidadão lá tão cabisbaixo, nossa, não é por menos que ele estava tão triste, porque sabe o que tinha acontecido aquele dia, nossa, coisa triste. Pois é, então. E a gente vai ouvindo isso e vai se envolvendo. Eles falaram, bom, mas não adianta eu lançar um programa, venha ouvir as cartas de Van Gogh. Obrigada, estou fora. O que eles resolveram fazer? Apelar para aquilo que o jovem gosta de fazer. Se ele não gosta de algo, de alguma coisa, ele gosta. Do que ele gosta? De tudo que o jovem gosta. Mais jovens, bebida, música e daí para frente. O que eles fizeram? Uma parceria com a Aliança Francesa, e às sextas-feiras à noite, durante um período, eles punham aí poltronas e puffs, punham a turma sentada, aquela mesa que vocês veem ao fundo é, na verdade, uma mesa de bebidas, esse é o lobby do hotel, não se apavorem, quase hotel, né? Do museu, os quadros estão para dentro. Tem 2 rapazes aqui de pé, com papel nas mãos, que eram justamente as cartas projetadas naquele telão. Aquele telão ficava em cima deles, de modo que as pessoas pudessem ir acompanhando a leitura das cartas. O que acontecia? Eles iam lá, na verdade, por uma festinha e chamavam os amigos. Tinha bebida, tinha um DJ ao fundo que, quando acabava a leitura de cartas, soltava a música. É um ambiente gostoso, mas, ops, espera lá, você não quer de bônus ouvir aqui as cartas Van Gogh? O que acontece? Depois, a pessoa sabe que ela é detentora de uma experiência tão interessante que, quando ela vai lá ver o quadro da batata de novo, ela fala, pô, mas não é por menos que o cara está com uma cara tão triste comendo batata, porque aquela era a última batata, porque deu uma quebra de safra de batata, e aquele toquinho de vela, nossa, era a última coisa que o cara tinha. Como é que ele fez depois? Você conhece aquela família? Nossa, será que é o primo do cunhado do vizinho, porque é o mesmo sobrenome? Daí ele já começa a viver aquilo. Ele transforma um quadro em um filme, ele transforma um produto em um processo. Quando isso ocorre, olha que coisa interessante. Agora eu não deixo mais meu amigo lá no museu, vou cuidar da vida, volto e pego e vou embora. Agora eu vou junto, porque eu quero contar para ele aquilo que eu sei, que não necessariamente está relatado na legenda do quadro. E olha, e não é assim? Quando a gente sabe uma coisa muito especial, a gente quer ir junto para contar? Pois é, como é que a gente vai motivando novos públicos, inclusive por quem antes não frequentava? Inovar a geração de experiências, portanto, é uma tônica interessante, a ponto de ter as coisas mais escalafobéticas, como foi essa experiência no Guggenheim de Nova York, em que eles fizeram uma instalação, que era uma cama com uma mesinha de cabeceira, um armário, um pequeno armário, e eles alugavam pernoite no Guggenheim. E no que eles abriram a proposta, era caro para a Dedel, encerraram-se as possibilidades, porque também não havia várias, não transformaram esse sim num hotel, não dava. Então, era uma instalação. E as pessoas achavam inacreditável a possibilidade de abrir os olhos, estar no meio do Guggenheim, poder ver um museu era delas. Tomavam banho lá no vestiário dos funcionários, estava tudo resolvido. Com o comprometimento de saírem até 7 da manhã, porque senão seria meio constrangedor. Mas, de resto, estava tudo em casa. Como gerar novas experiências? Um museu que gosta de se apresentar como museu de vanguarda tem que romper as barreiras do que sejam, inclusive, as instalações, das experiências das pessoas. Uma outra forma de gerar experiências. Inovar também o entendimento do museu como agente econômico. E entender que os museus são empregadores de funcionários, de terceiros, compradores de bens e serviços. Tudo que o museu compra, da água ao móvel, tudo tem uma alíquota tributária embutida, tudo tem um tributo. O museu não só absorve recursos, ele devolve recursos para a economia, porque tudo que ele compra em bens e serviços está voltando para a economia em alíquota, inclusive em arrecadação tributária para o governo, que paga a conta desse museu. Então, isso posto em contexto, a gente começa a perceber que, de novo, o museu não é um dreno de dinheiro. Não é um poço tão fundo que a gente joga uma moedinha, nem ouve fazer plim, né? Porque está tão lá embaixo. Pois é, olhem só, é uma via de mão dupla. Provedor de bens e serviços, aí várias possibilidades, um polo de atração turística. É uma instituição de ensino, entra o estagiário, tem que fazer tudo, porque é pau para toda obra, porque o quadro é minúsculo, o cara sai com uma capacidade de gestão incrível, né? Uma intensiva experiência em como aquela pessoa pode depois fazer a gestão de um espaço. É contribuinte fiscal e é um agente desenvolvedor de desenvolvimento, né? Um agente desenvolvedor urbano, em muitas ocasiões. De novo, voltando ao Smithsonian, esse é um site chamado Go Smithsonian, que até pelo peso que tem em Washington, eles resolveram criar esse site que explica onde as pessoas podem ficar, onde as pessoas podem comer,
que tipo de transporte as pessoas podem fazer, o que é de bacana acontecendo, liquidação, shopping center. O museu, que costuma ser visto como o apêndice de uma sociedade, passa a ter um papel protagonista numa cidade, inclusive em termos turísticos. Como isso é tratado? Mas, para que isso ocorra, é absolutamente vital que o museu, obviamente, dialogue com a comunidade. Que ele não seja um disco voador que vem, aterrissa e todo mundo fica olhando e fala assim, nossa, o que será que é isso? Né? De vez em quando vai embora, deixa a grama machucada, a pessoa fala, olha, alguma coisa aconteceu. Tem que ter um diálogo. A Tate Modern, quando tinha o projeto de implementação, fez um trabalho durante 5 anos de relação com a comunidade. Eles ainda hoje têm um departamento de relações com a comunidade, chefiado por uma pessoa que responde direto ao Serota, ou seja, o número 1 de lá, porque eles sabem da vital importância de relações com a comunidade. Então, 5 anos antes de serem inaugurados, eles já desenvolviam isso. Escuta, e quais são os problemas do bairro? Escuta, mas e aí, o que você gostaria de ver? E o que você acha? Tem que ter diálogo, porque senão fica um corpo estranho. E, assim como o corpo humano, chega um corpo estranho, a gente quer expulsar rapidinho, porque não tem nada a ver com a gente. Né? Então, esse tipo de relação também tem que ser inovada. Inovar as formas de constituição do acervo. Essa é uma experiência que vem do Canadá, da parte francófona, da parte do Quebec. E o que acontecia? Eles resolveram fazer um banco de obras de arte, um banco de obras de arte contemporânea. Imaginem, hipoteticamente, a situação de um museu de arte contemporânea que chega ao governo do Quebec e fala assim, precisamos comprar obras, porque surgiram 5 talentos novos aqui no último ano, a gente precisa comprar uma obra de A, B, C, D e E. Chegou uma hora que a secretaria fala, escuta, desculpa, não tenho grana para comprar todo ano obras de todos os talentos que estão surgindo. Mas se para um museu de arte clássica já é complicado, imaginem para um de arte contemporânea, que tem que estar sempre se renovando, tem que estar sempre trazendo novas propostas. Daí eles falaram, ai, meu Deus, não vai dar certo. O que a gente vai fazer? Você quer a obra desses 5? Bacana, escreve aqui para mim. Ótimo, vai lá, o governo compra 1, 2, 3, 4, 5. Segura as pontas, museu. Eu não vou dar esses quadros para vocês agora, eles vão chegar, mas segura um pouquinho. O que eles fazem? Constituem um banco de obras de arte para aluguel, para pessoas jurídicas, especificamente. Por quê? Porque um dos problemas dos jovens talentos é que eles não se dão a ver, eles não são conhecidos. Não é nem só não vender, mas eu não vendo porque ninguém me conhece. Ainda mais a arte contemporânea, que tem embutido um fator de risco, que, de repente, eu compro, que está na crista da onda, eu quero parecer bacana. Daí a coisa vira kit. E eu falo, o que eu faço com esse quadro agora? E, além de tudo, empatei uma grana. Como é que eu venço isso? Eu primeiro preciso fazer com que o nome da pessoa circule. E eles alugam, portanto, para pessoas jurídicas, porque uma coisa é eu, pessoa física, alugar e colocar lá na entrada da minha casa, na porta do elevador. E o que 5 pessoas vão ver quando me visitarem. Outra coisa é eu colocar numa pessoa jurídica, com o compromisso de que aquilo ficará numa sala de reuniões, ficará no lobby da empresa, porque todo mundo passa o tempo todo. São espaços de grande circulação. Então, o nome da pessoa já começa a ser visto. E aí? Daí eles alugam por períodos de 2 anos renováveis. Digamos que o quadro tenha custado R$2.000. Eles alugam por um período de 2 anos por R$1.000, por um período de 2 anos por R$1.000, juntam R$2.000. Ótimo, daí o museu ganha? Não. O que acontece? Eles falam assim, vamos alugar mais uma vez? Vamos. Alugam 3 vezes, tem, portanto, R$3.000 e não 2. O que eles fazem com o 1.000? Vão constituindo fundos para comprar outras obras. Não é uma sacada inteligente? Assim, pronto, a gente investe uma vez e o resto é rolar, o resto é investimento no mercado financeiro. Né? Por quê? Porque vão alugando. Inclusive, quando o quadro chega ao museu, ótimo, já está até valorizado, porque o nome já circulou muito mais. E as pessoas agora têm a validação da instituição museal, que aquilo, de fato, é um talento em desenvolvimento. Aqui alguns números para vocês terem ideia. Desde 72, portanto, vão ser 40 anos, geraram a aquisição de 18 mil pinturas, gravuras, fotografias, desenhos e esculturas de 2.500 artistas. Né? Uma experiência bacana para a gente se inspirar, não para copiar, porque cada contexto é um contexto, mas talvez para a gente se inspirar. Inovar o uso das mídias digitais. Olhem que interessante essa proposta. É um museu, chama literalmente Museu dos Museus Online. E não são só museus virtuais. Muitas vezes são os museus virtuais dos museus reais. E outros são especificamente os museus virtuais. Aqui no Museu das Mídias do Metal, vocês têm uma capacidade incrível de ter uma presença na mídia. Né? Toda vez eu abro o Facebook, vou para a internet, vai ter isso, vai ter aquilo, Twitter, não sei o que. Eu falo, meu Deus, essa turma não dorme, não é possível. Tem mais gente que não dorme? Como é assim? E daí o que a gente percebe é que existe essa iniciativa de aglomerar todo mundo, de integrar, tanto que é uma lista de museus que vocês veem ali, de forma que as pessoas consigam fazer um tour pelos museus visitando um só site. Né?
Inovar a relação com a sociedade. O Museu de História Natural nos Estados Unidos tem uma proposta, aliás, em Londres, tem uma proposta interessante, porque eles colocam no próprio site coisas que seriam impensáveis do ponto de vista da nossa tradição museal, porque são quase referências empresariais. É uma postura corporativa. Eles colocam o quê? Quais são as propostas do museu? Até aí tudo bem, mas sumiu uma página. Bom, enfim. Mas deles colocam relatórios financeiros, colocam governança do museu, colocam responsabilidade social do museu. Por quê? Porque eles sabem que eles têm que prestar contas aos stakeholders. Quem são os stakeholders? Todo mundo que dá licença àquela instituição para operar. Então, são os líderes de opinião, é a comunidade do entorno, é o visitante, é a escola, é o político, é o empresário que está bancando. Todo mundo que, de alguma forma, se relaciona ou deveria se relacionar com o museu. E eles falam, eu tenho aqui um papel de transparência. Então, é um museu absolutamente transparente. A gente entra lá e é como se estivesse destrinchando uma empresa em todos os seus relatórios possíveis e imagináveis. Para a gente é curioso, né? Pois é. E daí, como eu já passei o meu tempo, que eu, para variar, sou meio tagarela, eu queria trazer para vocês alguns livros, até porque eu vi que os meninos estão aqui com um deles, que são livros que dialogam com essa proposta. O primeiro deles é esse da esquerda. Eu tenho um xodó incrível por esse livro, porque eu levei 5 anos escrevendo, e ele é um livro 2 em 1. Ele tem uma parte que lida com empresas, então fiz 26 entrevistas para ver como as empresas selecionam projetos culturais, como elas avaliam o resultado desses projetos, como elas se relacionam com as pessoas que propõem isso, elas usam produtores, elas vão direto ao proponente, como é que funciona? Elas demandam ou elas oferecem? E a segunda parte é um comparativo de como se dá o financiamento público à cultura em um leque de 7 países, tendo em um extremo os Estados Unidos, o outro a França, e no meio do caminho Reino Unido, Itália, Áustria, Alemanha e Brasil, para a gente tentar encontrar aí algumas inspirações, inclusive sobre o que não fazer, né? Porque o bacana de olhar para fora é a gente aprender com os acertos e as bobagens. E o segundo livro é um livro pelo qual eu também tenho muito carinho, mas é uma relação mais pessoal, porque quando eu morei muito tempo fora, entre Londres e Milão, e quando eu voltei ao Brasil da última expatriação, enfim, eu resolvi abrir uma empresa que lida especificamente com a economia da cultura, economia criativa, cidades criativas, e não existia bibliografia sobre economia da cultura aqui. Eu falei, bom, então vamos fazer uma coisa, mas que tenha a ver com o nosso contexto, que não sejam grandes fórmulas matemáticas de econometria, mas que, na verdade, a gente tenha aí uma contextualização e desenvolvimento sustentável, que é a pauta do Brasil, talvez. E os meus colegas economistas tiravam um sarro homérico, né? Agora você está lidando com cultura, que bonitinho, né? Resolveu ser dona de casa, que bacana. E eu ficava absolutamente injuriada. E quando esse livro foi publicado, ele ganhou um prêmio Jabuti em Economia. Daí foi minha vez. Eu falei, fofo, vem cá que eu vou dar um jantar em casa, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Juntei todos os amigos. Esse livro da esquerda, aqueles são livros impressos, enfim. Esse livro da esquerda, Economia da Cultura, Ideias e Vivências, eu tive o prazer de organizar com uma amiga muito querida, que é da Universidade Cândido Mendes, no Rio. E ela falou assim, Cainha, vamos fazer uma... Cainha sou eu, é apelido de nascimento. Vamos fazer um curso diferente, um curso de Economia da Cultura? Não tem. Eu falei, vamos. E a gente montou um curso que era muito bacana, porque eram 10 aulas, cada vez era um professor diferente, cada vez era um tema diferente. Então, tinha gestão de espaços, propriedade intelectual, festas e festividades. E daí era sábado sim, sábado não, de propósito, para a gente pôr um pulso no mercado e ver se tinha demanda para isso. E a gente para o Rio, e a gente de Vitória, de Salvador, tudo quanto é canto. E as pessoas, então, durante as manhãs, tinham acesso ao conhecimento das pessoas que lidavam com isso. Então, sei lá, o professor que era o craque de direito de propriedade intelectual ia, ou o cara que era o bambambam de como deve ser feita a gestão de um equipamento museal ia dar aula. À tarde, ia alguém que fazia isso na prática sem necessariamente discutir aquilo que fazia na academia. Então, ia o diretor do CCBB, ou ia o diretor do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Era muito bacana. E, ao final desse caleidoscópio de vivências, o curso acabou, a gente falou, mas vamos guardar isso de alguma forma, porque foi uma experiência tão bonita. E nós convidamos, então, os professores, tanto os das vivências quanto os das práticas, daí o nome do livro, para escreverem 4 páginas. 4 páginas, ou seja, primeiríssimos passos, visão macroscópica de introdução a alguma coisa. E todo mundo topou, o BNDES bancou essa proposta, os cachês dos textos, dos professores, enfim. E a gente editou esse livro com formato digital para download gratuito.
E tem também, para quem, como eu, é viciado em cheiro de chumbo de tinta, precisa de papel impresso, a E-Livre, que é uma empresa, uma editora que é virtual, e ela imprime sob demanda e custa, sei lá, R$30, R$40, vocês pagam e eles mandam o livro. Os direitos, inclusive, eles têm para fazer isso. O livro da direita, eu comecei a ficar muito inquieta, muito agoniada com a ideia da gente discutir economia criativa, sempre bebendo das fontes de fora. Eu falei, pô, mas tudo surge Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália, nessa lógica? Será que nos nossos países ditos em desenvolvimento a coisa também funciona? E daí, em 2008, 2007, 2008, eu convidei, então, colegas de diferentes países ditos em desenvolvimento, Argentina, China, Jamaica, México, Brasil, enfim, Índia, para dizerem o que é economia criativa na lógica de vocês. Vocês estão trabalhando com isso nos seus países? O que é isso? O que vocês entendem por isso? Pode ser uma estratégia de desenvolvimento? Não pode? Como é que é a governança? Como é que funciona o turismo? É contra ou a favor? Enfim. E todo mundo topou. Eu falei, ótimo, vamos fazer um livro digital em inglês para panfletar essa discussão, como uma sistematização mundial. E daí o Eduardo Saron, do Itaú Cultural, falou assim, pô, que bacana essa ideia, vamos então fazer uma coedição, você topa? Eu falei, lógico, topo. Estou fazendo todo mundo na faixa, lógico, eu topo. E daí o Itaú Cultural, que é muito protagonista também nessas discussões, bancou os textos dos autores, toda a parte de diagramação de visual também, e nós editamos esse livro, graças a essa coedição, em português, inglês e castelhano, só em formato digital, esse não existe impresso. E logo que a gente lançou, eu coloquei no site da Garimpo, eles colocaram no Itaú Cultural, mais gente colocou nos respectivos sites, porque é um livro liberado, e só no site do Itaú Cultural, para vocês terem uma ideia, em 5 meses eles tiveram 40 mil downloads. Então, é um tema que efetivamente vem despertando cada vez mais atenção. Esse outro livro seguiu a mesma pauta de agonia para a gente estar discutindo um termo que não necessariamente tem uma visão compartilhada do que viria a ser, que é o tema de cidades criativas. Esse é o irmão mais novo daquele outro na linha de proposta. E daí eu falei, pronto, então vamos lá. E convidei 17 outros colegas de 13 países tão distintos como Noruega, Taiwan, África do Sul, Estados Unidos, para dizerem o que é uma cidade criativa, o que você faz com isso, funciona ou não funciona. Todo mundo escreveu de graça. Foi absolutamente colaborativo. No Brasil, nós temos 2 artigos. Um é do Jaime Lerner, dispensa comentários, e o outro eu tive o prazer de escrever com o André Urani, que era um amigo muito querido, saudosa lembrança, economista, craque, que teve um protagonismo incrível nas transformações todas do Rio e, infelizmente, nos deixou em presença, mas não em pensamento, em dezembro. E os outros textos todos são de outros 12 países. E deu para perceber, então, quais são as características comuns a uma cidade criativa, independentemente da escala, do contexto socioeconômico, da situação dessas cidades. Esse livro só existe em formato digital, os autores escreveram de graça, a Garimpo editou de graça, foi uma loucura deliciosa, mas foi uma loucura. E a Repense Comunicação, que é uma agência muito querida também de amigos, completamente engajada nessa proposta, falou assim, a gente faz identidade visual de graça. Então, essa é a capa, não por menos o livro chama Cidades Criativas Perspectivas, são as várias perspectivas, e como cada capítulo trata de um tema diferente, porque o país é diferente, a cidade é diferente, cada capítulo tem uma identidade visual diferente. É um livro lindo, tem um monte de fotos, é muito bonito, mas também só existe em formato digital. E logo que nós lançamos, eu comecei a receber uns e-mails desaforados, dizendo assim, mas como assim? Você é brasileira, sua empresa é brasileira, você mora no Brasil, você não tem vergonha de lançar um livro em inglês? Não tem em português? Eu falei assim, trabalho colaborativo, você faz a tradução? Não, veja bem. Eu falei, bom, então vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho. E daí, para não demorar tanto, a gente contactou alguns parceiros, colegas, que têm muito a ver com essa pauta de discussões, que são o Sebrae, porque tem tudo a ver com a capacitação nessa nova proposta de cidades criativas, o Santander, que quer entender melhor a dinâmica das cidades para fazer produtos financeiros novos, e a Espetures, que é a agência de promoção de turismo na cidade de São Paulo, e eles bancaram, portanto, a tradução, a diagramação, enfim, a edição do livro em português, também em formato gratuito, em formato digital, e nós lançamos dia 26 de novembro no Museu da Língua Portuguesa esse livro, juntando todos os presidentes de todo mundo que tinha ajudado a bancar, do Sebrae, do Santander, do Sebrae São Paulo, do Sebrae Nacional, e daí foi. E esse debate foi tão propício ao que o Museu da Língua Portuguesa apresentava como exposição, que, para vocês terem uma ideia, a gente começou às 7h30 e terminou às 11h30 da noite, quase sendo expulsa do museu, não pelos funcionários que estavam participando,
mas pela galera que estava esperando os outros que não saíam. Eu falei, bom, então entre, né? Por que tem que sair? Entra você também. Enfim. Esse livro surge na mesma proposta de inquietações. Esse não foi nem patrocinado, nem colaborativo, foi uma loucura própria. Eu comecei a ficar tão agoniada com essas nossas não discussões acerca do qual é o papel dos grandes museus de envergadura internacional, como a ideia do circuito aqui cultural da Praça da Liberdade, que tem uma projeção mundial, uma vez finalizado, gigantesca, né? Pode virar um case mundial, dependendo de como vier a ser lidado. Mas também dos grandes eventos esportivos, Copa, Olimpíadas. Qual que é o legado dessas propostas, desses grandes projetos para a cidade, especialmente para a economia criativa, para os nossos criadores, para esses novos olhares? E eu contratei, ou seja, a Garimpo contratou 5 consultores que foram envolvidos visceralmente com a Copa da África do Sul, com as Olimpíadas de Barcelona, com as Olimpíadas de Londres, com o Guggenheim de Bilbao, que veio a coroar um processo de transformação da cidade. A cidade não mudou graças ao museu. O museu veio mostrar ao mundo que a cidade tinha se tornado, né, uma outra coisa. E os parques biblioteca de Bogotá e Medellín, na Colômbia. E eles escreveram, nós publicamos, lançamos esse livro também em formato digital, dia 26 de março, no Museu do Futebol, né, porque tinha tudo a ver com a proposta do Museu do Futebol. Também juntamos um debate, quase fomos expulsos, foi ótimo. E esse é o Caçulinha, que foi lançado há exato um mês, dia 17 de abril, saindo do forno. Esse não é digital, esse é impresso. É um livro que, inclusive, bebe muito da minha tese de doutorado, que foi sobre cidades criativas, e tem um viés de aplicação, porque eu cunhei um conceito e falei assim, será que esse negócio funciona? E apliquei a 3 cidades, que foram Londres, Bilbao e Bogotá. E também tive uma tentativa absolutamente arrojada e quase inconsequente, em termos de noites mal dormidas, para a cidade de São Paulo. E daí eu peguei um fio de condução, que foi o da arte contemporânea, de que eu propositadamente não entendo nada, para não ter esse viés de conteúdo e simplesmente de análise. E, por conta disso, eu fui conversar com museus, com galerias, com toda a cadeia, com artistas, para descobrir como essas questões todas são conectadas no espaço urbano por meio de uma vertente artística, como é a arte contemporânea. Relação entre comercial e institucional, até que ponto os museus, inclusive, conseguem conectar bairros da cidade que estão fragmentados. E tem um exemplo que eu adoro, que vem do Sesc São Paulo. E o Sesc São Paulo, para nossa sorte, é dirigido pelo Danilo Miranda, que é uma pessoa ímpar, há mais de 20 anos, que transformou o Sesc São Paulo no que ele é. E quando o professor Danilo resolveu transferir a sede do Sesc São Paulo, da Avenida Paulista, para a Zona Leste, as pessoas tiveram uma síncope, né? Falaram assim, como? Como assim? Na Zona Leste, vinham as brincadeiras, vai para a Zona Leste, né? Vai para o Belenzinho, lá o bem longinho. Eu falava, escuta, como assim? A gente tem 5 milhões de pessoas que moram nessa região. Pode ser longe para você, que não mora lá, mas para elas é pertíssimo. Tem uma carência enorme de equipamentos culturais de envergadura que mereceria. E ótimo, a gente vai criar uma unidade do Belenzinho e vai transferir a sede do Sesc para lá, que demorou anos, né, porque foi uma reforma enorme, pegando as antigas fábricas da Santista e tal. Quando eles inauguraram, portanto, a sede do Belenzinho, que foi em dezembro do ano retrasado, pouco mais de um ano, eu falei, Danilo, vamos fazer uma pesquisa de campo, só de Tinhosa, vamos fazer? E ele falou, beleza, tão doido quanto, ele falou, vamos lá. E a gente colocou uma pesquisa junto aos frequentadores do Sesc Belenzinho para entender como uma proposta cultural consegue mobilizar ou não pessoas de diferentes áreas da cidade, a ponto delas irem a um bairro, apesar dos transportes públicos terríveis da cidade, apesar da distância percebida, mais do que real, para outra cidade, na visão delas, que é um bairro distante. E a gente descobriu que quase 30% das pessoas que iam nunca tinham pisado no bairro do Belenzinho, como esta que vos fala, né? Ou seja, quando a gente tem uma proposta cultural entendida como única, de peso, interessante, que é muito do que os museus oferecem hoje, e aqui não é uma exceção, muito pelo contrário, como a gente consegue fazer com que pessoas de diferentes áreas da cidade, que a cidade passa a ser um arquipélago de bairros e não um sistema, que é o que uma cidade deveria ser, como essas cidades, na cabeça das pessoas, passam a ser expandidas. A gente vive num momento, infelizmente, hoje, e isso veio sendo acirrado nos últimos anos, em que nós vivemos em guetos, né? Guetos socioeconômicos, guetos etários, as pessoas não se relacionam. Na época dos meus pais, especialmente dos meus avós, o filho do zelador e o filho do construtor sentavam no mesmo lado, porque estava ali na escola pública de qualidade, afim, beleza.
Hoje isso não se dá, como a gente sabe. Então, o desvínculo das classes é uma coisa que pesa contra a nossa diversidade, a ponto da gente ter a ilusão de que a gente vive numa cidade muito pequena. Todo mundo se conhece, todo mundo se encontra, porque a nossa cidade é muito pequena. E, para que a cidade se torne cidade, esses mapas mentais têm que ser expandidos. E eu, de novo, uma instituição como um museu tem um papel crucial nisso. Primeiro, porque chama pessoas de diferentes áreas da cidade. Segundo, porque mexe com todas as faixas etárias, com todas as condições socioeconômicas, com todas as propostas ideológicas, unidas em função do que seria uma proposta cultural, curatorial diferente. Então, se a gente está falando de inovação e de um mundo em transformação, mais uma vez, eu acho que os museus aí têm um papel vital para a gente conseguir fazer com que rapidamente, ou pelo menos mais rapidamente do que vem sendo, a gente descambe para o lado da canoa do pós alguma coisa, né? Que ainda está em formação, mas que a gente tire esse pé de uma mentalidade tão arcaica que eu acho que já deu, inclusive em função do que a gente está fazendo para o planeta. Quem quiser descarregar esses livros, enfim, tem uma série de artigos também, de vídeos, o que vocês gravaram para vez eu coloquei lá, na palestra do Museu dos Minutos do Metal, está no site garimpodesoluções.com.br, tem uma abinha chamada Livros, e lá vocês têm as referências aos livros impressos e os links para descarregar os digitais. Quem quiser acompanhar também a programação, coloquei o convite de hoje lá também, tem a página da Garimpo no Facebook, e essas atividades todas, os novos lançamentos, as palestras, tem um ciclo de debates que eu lancei anteontem, em São Paulo, chamado Conexões Criativas, realizado pelo Instituto Pensarte. E ele chama Conexões Criativas porque é justamente para trazer à luz questões menos visíveis, ou experiências menos visíveis, no que diz respeito a tudo relacionado à criatividade, economia, cultura, espaço urbano. Então, anteontem foi uma discussão sobre empreendedorismo criativo, e nós chamamos a New Ventures Brasil, que detecta todos os nossos professores pardais e investe neles. Um rapaz maravilhoso chamado Décio Coutinho, que é da Secretaria de Cultura de Goiás, para revelar para São Paulo uma região que é muito pouco conhecida, como é o caso do Centro-Oeste, em especial Goiás. E o Diego Gazola, que é um menino super antenado, que viaja o mundo inteiro atrás de boas sacadas de negócios que unam justamente a economia criativa. A gente juntou os três numa mesa, foi uma folia. E eu estou dizendo isso não só para convidá-los a ir a São Paulo, quando puderem, mas porque a gente faz streaming. Então, tudo é transmissão online. E a gente vai fazer esses debates mensalmente até dezembro. O mês que vem vai ser dia 11 de junho, no Teatro São Pedro, e vamos levar as experiências de pequenas cidades criativas. Não são pequenas cidades criativas conhecidas, é essa a ideia. Vai Guaramiranga, no interior do Ceará, uma cidade de 4.500 habitantes, mas que se tornou muito referencial nessas discussões. Vai Cataguases, aqui em Minas, para falar justamente do patrimônio modernista, do que é a vivência ainda de uma constituição têxtil, que acaba fazendo uma série de novas propostas econômicas, da fábrica de futuro, do polo audiovisual, que para lá é muito pouco conhecida. Não sei também quem tem tanta vivência com Cataguases, e provavelmente uma terceira experiência mineira, porque daqui a pouco revogam o meu passaporte paulistano e vão falar assim, pronto, agora você foi de vez para Carmo do Rio Claro, né? Que é a cidade do papai. Então, quem quiser acompanhar essas estripulias, Carmo do Rio Claro, sul de Minas, capital do caipirês, né? Quem quiser acompanhar essas discussões, também a gente divulga sempre o calendário na página da Garimpo no Facebook. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu adorei pensar nessas relações, porque para mim também não eram tão presentes, para a gente fazer esse alinhavo sob medida para vocês. Obrigada também pela presença. Agora a gente abre para o bate-papo. Cansei de falar, agora é com vocês, né? Preciso falar um pouco.